Olá, meus jovens. É amanhã, principal dia da eleição nos Estados Unidos, já que lá tem eleição até por correios, mas tem um dia principal, terça-feira, no meio da semana, um dia útil. Excelente dia para ter uma votação no país. E outra coisa também, quem não sabe como é que funciona, lá o presidente ele é eleito de forma indireta. Como assim de forma indireta? Se, por exemplo, tem os delegados, né? Se, por exemplo, no seu estado tivermos 10 delegados e for uma votação assim, 30 para um lado e 70 para o outro, né? Vamos dizer que você votou nesse candidato que teve 30% da votação e o outro candidato tiver os 70%, como ele foi o vencedor naquele estado, ele pega e ganha. Ao invés de sete delegados para votar nele, todos os 10 delegados do estado têm que votar. Então, por aí você vê como os Estados Unidos não tem moral nenhuma para ficar falando de países sobre democracia. É uma democracia com métodos bem questionáveis, bem arcaicos, e também as eleições são marcadas por fraudes, e fraudes que não são pequenas. E em relação ao país, hoje foi o primeiro pregão após a divulgação do payroll, principal relatório de emprego na agrícola. O mercado estava esperando 106 mil empregos e foram criados apenas 12 mil, mostrando que o mercado ele está dando uma fraquejada. Então pode ser que precise segurar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E aqui, ó, no Brasil, menor desemprego da série histórica, atingindo 6,4%. E hoje, primeiro pregão após o payroll, no Brasil foi bem diferente do mercado internacional. Nos Estados Unidos, o único que salvou foi o Russell 2000, 0,5% de alta. E índice Bovespa fechou agora há pouco, alta de 1,58% no mercado à vista. E mercado futuro subiu mais de 2%, agora está na faixa dos 2%. Mercado à vista, como eu tinha alertado para vocês, estava tocando na região muito importante. Zona da média de 200 períodos. Aqui é esperado que entre forte defesa compradora. E então, o que eu sei? Se voltar abaixo dos 128 mil, aumenta a probabilidade de um mergulho maior. Inclusive, hoje eu pensei que ia ser de queda, rompimento dessa média de 200 e buscar lá a região dos 123, 122, porque o mercado lá fora como um todo, ele estava mais para baixo. E em relação a notícias, ficar de olho na divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos, próximo dia 7. E aqui no Brasil, dia 6, teremos a divulgação da taxa de juros, nova taxa de juros. E hoje, meus amigos, quem chamou a atenção foram as ações da Movida. A Movida, acho que todo mundo conhece, é uma empresa que atua com aluguéis de carro. Ela tem dois segmentos, parte de locação de veículos e venda de veículos usados, só que aí você dá um nomezinho mais bonito, né? De seminovos. Então, a Movida, ela vai divulgar os seus resultados na próxima quinta-feira, dia 7. Então, o que é esperado? O mercado está tendendo a ter resultados bons ou ruins. O esperado são números positivos. Segundo a Genial, teremos bons volumes operacionais, principalmente na parte de locação. Margens devem ficar estáveis, não deve ser o destaque. Normalização da depreciação e expansão do lucro em relação aos trimestres anteriores. Receita deve ser impulsionada pelo volume de vendas de veículos e a empresa ela teve um trimestre, vamos dizer assim, misto, né? O último trimestre. Na parte de receita, foi o recorde de receita, 3 bilhões 430 milhões de reais, alta de 30% no seu segmento de locação, que foi 1 bilhão e 600. A frota atingiu 246 mil veículos, em média 213 mil eram operacionais, EBITDA subindo forte, mais de 40%, o consolidado também foi um EBITDA recorde, 1 bilhão 149 milhões de reais, EBIT ajustado 650 milhões, também recorde, lucro líquido ajustado de 80 milhões, sem ser ajustado, ou seja, levando em consideração não recorrentes também,
de 43 milhões. Mesmo assim, nos períodos anteriores, a companhia tinha prejuízo. Então aqui ela deu uma melhorada. ROIC também subiu, quase 4 pontos percentuais, atingindo 11,7. Vamos ver os comparativos, ó. Dividend yield e tarifas subindo 4%, atingindo 4%, alta de 12,3%. Diárias variando 15% em relação ao trimestre anterior. Diárias mensais 11% e no consolidado 12% de alta. Vendas de loja, segundo trimestre também foi recorde. 46% de alta de 2023 até o segundo trimestre de 2024. Quantidade de veículos. A empresa tinha aqui 51% de veículos hatch. A frota tinha em média, preço médio de revenda, R$76 mil. No segundo trimestre de 2023 tinha sido maior. Isso aqui também explica um impacto no resultado das empresas. Por quê? Porque o preço dos veículos, eles estão em queda mais acentuada, certo? Estão depreciando mais. Então, se você comprou um veículo nesse preço aqui e você estava revendendo assim ou para cima, agora esse veículo está sofrendo depreciação. Porque na época da pandemia nós tivemos uma oscilação muito forte nos preços dos carros e que eu já considerava os preços meio exorbitantes, né? Nunca mais voltou no nível minimamente tido como aceitável. Qualquer carrinho agora de 5 anos, 6 anos é na faixa de 70 mil, 60 e pouco mil. Qualquer carrinho minimamente decente. Estou dizendo aqui um HB20, né? E carros assemelhados. Vamos ver aqui. Receita de locação subindo 46%. Margem EBITDA subindo 2 pontos percentuais. Aqui a evolução da margem EBITDA. Aqui foi a pandemia. Ó. Segundo trimestre de 2020. 25% de margem EBITDA. Então, o patamar da companhia, ele se mantém aqui em patamares pré-pandemia. Quarto trimestre de 2019, margem EBITDA estava em 52,5%. Isso significa que a cada R$100 de receita, você gera R$52,50 de margem EBITDA, certo? Que é o resultado operacional. A margem EBITDA está agora em 64,5. Então já está ficando com R$64,70. Consolidado. Frota. Assim, receita colocação. Subindo 20%. Número de carros para alocação. Leve alta. 1%. Depreciação. Depreciação estava aumentando desde o segundo trimestre de 2023. No quarto de 2023 chegou ao seu ápice e agora está em trajetória de queda. Como vimos, a Genial espera que isso aqui continue a cair. Receita líquida, aqui, em alta, desculpe, EBIT. E o lucro, nós já vimos lá, que é a parte gráfica. A empresa, no acumulado do ano, ela está com lucro líquido ajustado de 142 milhões e lucro líquido sem ser ajustado, tirando os não recorrentes, de 91 milhões de reais. Aqui, ROIC, ó. ROIC em trajetória ascendente. Isso é bom. Gestão de frota total. Mais de 20% de alta. Contratos subindo 90%. Carros a implantar 39%. Sendo 12 milhões, mais de 12 milhões. 12 milhões não. Carros a implantar. Aqui não tem um comparativo. O que seria aqui? 12 mil. Contrato de longo prazo. Mas não tem 100 milhares, 100 milhões. Acho que milhões não, pelo amor de Deus. Não tem como. Receita desse segmento subindo bem, 17%. Aqui é importante você ver que em ambos os segmentos a empresa teve melhorias. Não foi um segmento à parte puxando mais. Parte de aluguel. Receita subindo aqui 6%. Taxa de ocupação no primeiro semestre do ano 79% contra 78% no mesmo período do ano passado. No trimestre bateu 78%, igual ao segundo trimestre de 2023. Diárias subindo 6% no comparativo semestral, comparativo do trimestre 9% de alta. Receita líquida do segmento
subindo aqui 13%, 12,5%. Receita na parte de carro, tanto no anual quanto no trimestral, subindo por volta de 6%. Parte de seminovos, os carros vendidos, 33%. Receita líquida, aumento de 23%, atingindo 3 bilhões 354 milhões de reais. Vendas por loja, 41% de alta. Margens, aqui, o EBITDA do segmento ele já deu uma quedinha. Caiu de 7,7% de margem para 1,4% no trimestre, caindo de 96 milhões para 25 milhões de reais, e no semestre caindo de 180 para 60 milhões, o que dá uma margem de 6,7 contra 1,9. Então isso aí não foi muito bom. Parte de endividamento. É uma empresa que está muito endividada? Tá um pouquinho aqui assim, tá no limite, né? Tá considerada uma alta alavancagem, mas não tá com problemas de dívida, não. Pelo menos não por enquanto. Prazo médio da dívida também não é lá muito longo, 4 anos. E aqui é o vencimento da companhia. Ela tem mais ou menos 3 bilhões e 700 milhões em caixa. Então, com esse dinheiro em caixa, ela pagaria a sua dívida até 2025 e ainda sobraria. Ela pagaria uma parte da dívida de 2026. Mas é uma dívida meio elevada assim, realmente, ó. Temos anos aqui, por exemplo, de 2026 e 2029, e a dívida mínima é 2 bilhões e meio em um ano. O máximo, 2027, 3 bilhões e 570. Então, ela tá muito endividada assim, nada demais. Na parte de preço, vamos ver aqui a ação. Movida, ela fez aqui recentemente a perda da mínima da época lá do coronavírus, de março de 2020. Naquela época o preço bateu em 6,19 e agora recentemente 6,19 na época da Covid, certo? E agora 5,28. Meu pai do céu, será que essa companhia abençoada, ela tá pior do que na época do coronavírus? Eu acho que não é para tanto, né? Não, pode falar assim, juros altos, não sei o quê. Mas, cara, acho que dá para dar uma chance aqui para Movida assim. Mas agora, claro que é uma empresa que está aqui com seus poréns, né? Tem que colocar ela no percentual menor do que uma empresa consolidada, uma empresa que na lado de braçadas.